11, porque nós vamos nesta noite começar do contrário. Nessa noite nós vamos começar do contrário. Números capítulo 11. Tema dessa noite: famílias que cultivam a gratidão. Mas nós vamos encontrar aqui em Números capítulo 11 famílias que não cultivaram a gratidão. Nós vamos encontrar famílias que não aproveitaram as bênçãos de Deus. Famílias que não olharam para a graça de Deus, para a promessa de Deus, para os milagres de Deus, para as misericórdias de Deus. Famílias que não desfrutaram do agir de Deus, mas um povo que queixava, murmurava, reclamava, descontente. Povo complicado. Sabe quem é o povo mais complicado da face da terra? Você sabe qual é? Sabe ou não? Você sabe qual é? A pergunta que eu estou te fazendo, presta atenção. O povo mais complicado da face da terra. Fala assim, eu. Sabe quem é o povo mais complicado da face da terra? Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Se na sua família já é complicado, imagine conviver com uma igreja inteira, hein? Tenta imaginar? Imagina? Aí imagina Deus olhando para o seu povo, que esse povo foi resgatado. Esse povo, Deus disse que eles sairiam da terra do Egito. Deus iria libertar este povo por meio das mãos de Moisés. E Deus assim fez, irmãos. Quantos milagres, quantas bênçãos, quanta coisa linda que Deus fez. Deus mandou 10 pragas para mostrar aquilo que ele iria fazer, e ele fez. De repente ele chama um homem e diz assim, vai lá e chama esse povo todo e vamos embora marchar. E Deus abre aquele mar, e eu tento imaginar aquele povo lindo passando naquele mar ali a pés enxutos. Tenta imaginar isso, queridos. Tente você lá no meio do povo, lá no Egito, povo hebreu, e você passando a pés enxutos no meio daquele mar, e aquela água nas laterais, aquelas colunas de água, e você passando pelo meio, e de repente os inimigos de Deus se afogam. Deus fez um milagre. Deus deu libertação. Amém? Amém. Mas o povo é murmurador demais da conta. Porque este povo recebia tantas bênçãos de Deus, mas este povo ainda era capaz de olhar para trás. Capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, as conversas fiadas, sabe, aquela murmuração, aquele falatório, aquela fofoca que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Olha que pergunta é essa. Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres. Gente, que lembrança boa, olha aqui, das cebolas e dos alhos. Olha que coisa linda, olha o que esse povo está lembrando. Tem gente que não gosta nem de cebola aqui, né? Das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao de bidélio. Somente até o versículo 7. Quando você olhar agora para o versículo 10 em diante, você vai ver que algumas coisas aconteceram com Moisés. Diz assim a palavra. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizestes mal ao teu servo? E por que não
achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometi aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Do versículo 31 até o versículo 33, você vai ver o que Deus fez com esse povo. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pela arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Vamos ler juntos, versos 32 e 33, lemos juntos. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse castigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Olha, está entendendo o que está acontecendo no texto? Agora você vai para Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. O Senhor Jesus ele está entrando em uma aldeia entre Galiléia e Samaria, e diz a palavra do Senhor do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Vamos juntos? Verso 16, leamos. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus queridos irmãos, família é uma bênção. Mas é muito bom viver em família quando nós vivemos em um lar agradável. Como é bom viver em uma família onde nós recordamos as bênçãos de Deus e a graça do Senhor. Como é bom viver em uma família que fala a mesma língua. Como é bom viver em uma família onde nós professamos a mesma fé, falamos do amor de Jesus, declaramos a graça de Deus, falamos da alegria que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Agora, como é triste viver em família quando nossos corações são tomados pela murmuração e descontentamento. Como é triste a gente viver em família onde nós encontramos pessoas ao nosso redor que não conseguem encontrar a beleza de Deus, as promessas do Senhor e o agir do Espírito Santo na nossa casa. Como é triste a gente estar domingo após domingo louvando a Deus, mas ao chegar em casa permanecer do mesmo jeito. Ao acordar pela manhã, permanecer da mesma forma. Você já se deparou com tanta reclamação? Ou você já se perguntou às vezes, por que você reclama tanto? Por que nós requeixamos tanto? Por que nós reclamamos tanto? Por que a gente murmura tanto? Por que às vezes somos levados por tanto descontentamento nessa vida, se todos nós sabemos que murmurar não muda nada? Eu não sei o que você vive, mas via de regra, murmurar não muda a realidade da sua vida.
Eu não sei você, mas reclamar, descontente, viver insatisfeito, nada disso vai mudar a realidade e as circunstâncias da sua existência. Nada disso vai mudar a situação da sua vida. Então é certo, queridos, que essa pergunta você precisa fazer para o seu coração nessa noite. Por que eu ando assim? Ou por que viver insatisfeito? Por que viver ingrato? Por que viver com o coração cheio de reclamações, cheio de murmurações? A reclamação e a murmuração libera sensações, libera sentimentos ruins, sentimentos negativos, que proporciona para nós um alívio temporário e momentâneo. A reclamação e a murmuração vai liberar em meu coração, em sua mente, sentimentos, sensações, percepções ruins. Sentimentos negativos que vão gerar dentro da minha alma, e que tudo isso momentaneamente vai resolver um sentimento do meu coração, ou vai resolver uma frustração da minha vida, ou vai resolver temporariamente algo que eu estou vivendo. Mas isso não vai mudar a realidade da minha vida e da sua vida. A murmuração, ela nunca mudará a realidade da nossa história. Ela pode aliviar momentaneamente aquilo que você está vivendo ou sentindo. As circunstâncias que passam na sua história, a sua decepção, a sua frustração. Que de repente você está saindo de casa e o sol está lá, mas o céu se fecha e a chuva cai sobre você. E aí você começa a reclamar. Vai mudar a realidade da vida? A chuva vai parar por causa de você? Muito pelo contrário, ela continuará caindo. Meus amados irmãos, há pessoas que vivem um tipo de vida desagradável. Há pessoas dentro de casa, da nossa família, pessoas que às vezes estão do nosso lado, que elas vivem numa realidade desagradável, numa realidade nebulosa, numa realidade triste. É desanimador, é deprimente. Pessoas que às vezes são mal agradecidas, pessoas que são tristes, pessoas negativas, pessoas ingratas, pessoas insatisfeitas. Às vezes pessoas que passam por nós e vivem ao nosso lado todos os dias, que não encontramos motivos para alegrar, onde às vezes essas pessoas não encontram na vida motivos para serem felizes. E como é triste a gente estar dentro de casa e conviver com pessoas insatisfeitas e mal-humoradas. Como a gente precisa aprender isso. Como a gente precisa aprender a ser mais feliz, irmãos. Como a gente precisa aprender a sorrir mais, a nos alegrar mais, a festejar mais a vida. Como a gente precisa aprender mais a cultivar um ambiente familiar agradável para a gente. Agradável para os nossos filhos, para a nossa casa e para a nossa vizinhança. Sair mais, nos alegrar mais, abraçar mais. Já diz um livro, que talvez você poderia ler esse livro, e esse livro se chama 30 Dias para se Viver. E a ideia desse autor é nos fazer perceber, se você tivesse 30 dias de vida, o que você faria com esses 30 dias de vida? Se você descobrisse que você tivesse apenas 30 dias para viver, se um diagnóstico chegasse até você, e você soubesse que tivesse apenas 30 dias de vida, o que você faria? Quais seriam as suas atitudes? Quais seriam os seus pensamentos, suas ações? Talvez nós aproveitaríamos mais a vida em 30 dias. Abraçaríamos mais, beijaríamos mais, teríamos momentos mais alegres dentro de casa, faríamos mais festa, procuraríamos aqueles a quem machucamos para pedir o que, irmãos? Perdão. Talvez viríamos mais à igreja. Talvez a gente diria assim: eu vou ler a Bíblia toda em 30 dias. Será que você consegue? Eu não sei qual é a sua atitude, eu não sei quais seriam as suas posturas, as suas decisões, mas é certo, querido, que eu e você precisamos aprender mais, a ser um pouco mais leves. A gente precisa aprender isso. A igreja de Deus precisa aprender a ser uma igreja mais leve, mais abençoadora, mais alegre, mais festiva. Uma igreja que ama mais, cultiva mais a alegria, que celebra mais a vida, que acolhe as pessoas e faz com que o reino de Deus chegue à vida dessas pessoas com mais leveza e amor.
Mas por outro lado, encontramos pessoas descontentes, vazias, tristes. Às vezes nós encontramos pessoas tão rudes pelo caminho, que talvez pela história da vida, sentimentos, às vezes por traumas do passado, carregam na sua história sentimentos tão ruins, tão tristes, tão amargos, tão frustrantes, que parece que a salvação em Jesus não fez nada com esse coração. Mas é certo que aquilo que Deus fez por nós é capaz de transformar todas as coisas e nos restaurar por completo, amém? Ele é o Deus da sua vida, e Ele é o Deus que pode restaurar todas as coisas. Há um Deus que pode fazer com que o seu coração triste se torne um coração mais alegre diante de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos perceber, queridos, que se nós escolhermos viver de modo a murmurar ou reclamar como um estilo de vida, possivelmente nós passaremos todos os nossos dias no deserto e possivelmente morreremos lá. Vocês são capazes de olhar para a Bíblia, olhar para Números capítulo 11, e você vai perceber que este povo tinha um coração no Egito. Deus fez coisas tão lindas, tantos milagres, libertação, restauração. Deus provou seu amor, sua graça, sua promessa. Deus falou e Deus cumpriu, porque Deus não é aquele que muda. Deus é aquele que diz que vai fazer uma coisa e Ele cumpre em nossas vidas. Ele é Deus verdadeiro, Deus santo, Deus justo, Deus inabalável. Mas nós seres humanos somos assim, tão transitórios, vazios. Nós seres humanos somos assim, altos e baixos. E às vezes nossos corações são tomados a olhar para o Egito e dizer: não, lá estava melhor. Lá eu tinha cebolas, lá eu tinha os alhos, lá eu tinha tanta coisa, e aqui eu só tenho maná para comer. Que tristeza, que coisa ruim, nada de bom acontece. Minha vida está assim, eu estou aqui na igreja, eu achei que tudo seria diferente, mas é só luta, é só luta. Este povo experimentou a ira de Deus. Você é capaz de experimentar a graça de Deus, mas você também é capaz de experimentar a ira de Deus. Se escolhermos viver de modo a murmurar e reclamar, possivelmente ficaremos no deserto, murmurando, reclamando, e possivelmente morreremos lá. Mas, meus queridos irmãos, nessa noite eu gostaria que você entendesse comigo que há muitas coisas maravilhosas para que a gente possa viver diante de Deus. Vejam, queridos, que a murmuração, ela produz algo muito ruim na nossa vida espiritual. A murmuração é capaz de gerar crises relacionais e afetivas. Quando você olha para o versículo 10 até o versículo 15 que nós lemos, você vai perceber que Moisés estava extremamente chateado com esse povo. Moisés estava angustiado com este povo. Moisés estava entristecido até mesmo com Deus. Senhor, não fui eu que gerei este povo, e este povo vem sobre mim. Vejam que a murmuração é capaz de desequilibrar a liderança de uma igreja inteira. A reclamação, a murmuração é capaz de trazer desequilíbrio a um ambiente que era para ser de paz e de bênçãos. Mas ao invés de agradecermos e louvarmos o nome do Senhor pelo que temos e somos diante dele, nossas murmurações e reclamações podem levar a uma liderança a crises. Moisés estava em crise, porque o povo estava em crise. Eu sozinho não posso levar todo este povo, Senhor. E o pedido de Moisés foi: Senhor, que seja melhor a morte, que eu não suporto mais. Deus disciplina e corrige o seu povo. Quando você lê do versículo 31 até o versículo 35, você verá que estava ali a carne entre os dentes. Nossa, pastor, mas nem engoliu? Aqui, ó. Mas não desceu nem um pedacinho de carne? Negativo. Porque Deus disse que Ele daria o maná todos os dias. Deus disse que Ele derramaria sobre o povo a provisão todos os dias. Mas aquele povo desejou algo que não era necessário naquele momento. Queremos mais. Queremos mais. A carne nem desceu à garganta, e Deus feriu aquele povo, e aquele povo ficou no deserto. Queridos irmãos, cuidado com a murmuração. Aquele povo tinha bons motivos para não reclamarem,
razões mais do que suficientes para se sentirem gratos, mas escolheram reclamar, escolheram murmurar. A reclamação é um pecado. A reclamação é algo que não agrada o coração do Senhor. A reclamação é algo que não vem do coração de Deus. A reclamação é algo que vem da nossa alma, do nosso pecado, do nosso vazio, da nossa insatisfação, do nosso desejo por algo muito maior, porque somos cheios de soberba, somos cheios de nós mesmos, e por não alcançar aquilo que tanto queremos, murmuramos e reclamamos com Deus. A reclamação é um pecado, a murmuração também é uma escolha. Ou você escolhe viver grato, ou você escolhe murmurar. Ou você escolhe ser agradável na sua casa e agradecido pelo que você tem, ou você escolhe reclamar dia após dia. A reclamação contamina pessoas. Se você não tomar cuidado, aquilo que você diz é capaz de contaminar seu casamento, sua família, seus filhos e uma igreja inteira. A reclamação tem o poder para contaminar vidas e envenenar pessoas. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você convive com um reclamão, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Se você convive com um reclamão, o que você tem que fazer? Ou você ensina esse reclamão a mudar, ou você sai de perto dele. Porque se você não sair de perto dele, sabe o que vai acontecer? Você vai reclamar também. Se você tem um marido reclamão, ou uma esposa que reclama, sabe o que você vai ser, se você não tomar cuidado? Do mesmo jeito. Murmurador, reclamão, descontente, ingrato. Seus filhos verão as suas atitudes. A sua igreja verá a sua atitude. E as pessoas naturalmente, sabe o que elas farão, irmãos? O que elas farão? Elas se afastarão de você e de mim. Algumas coisas boas a gente pode aprender em Lucas capítulo 17, que é justamente o contrário agora de uma vida de reclamação e murmuração. O que acontece nesse texto agora? Jesus está entrando para um lugar, uma cidade, um povoado, e Jesus está ali entrando nesta aldeia, e então tinham ali alguns leprosos. Você sabe muito bem que leproso era alguém, naquela época, repugnante para a sociedade. Um leproso era alguém repugnante. O leproso era alguém que ficava fora da sociedade. Um leproso era alguém que não estava na família, porque ele culturalmente ele era obrigado a abandonar a família e viver como andarilho pelas ruas. O leproso era assim, querido. Ele não tinha vida familiar. Ele não podia estar dentro de casa, ele não podia ter convivência com a mulher, com o marido, com os filhos. Ele tinha que abandonar essa família. Tente imaginar a tristeza da alma desse povo. Tente imaginar a tristeza da alma desses leprosos. Não podia conviver com gente. Irmãos, tem uma coisa mais linda para nós, é conviver com as pessoas, é andar com as pessoas, é amar pessoas, é nos alegrar com elas, é sorrir com elas, é festejar a vida. Uma das coisas mais lindas é quando a gente vive em família, quando a gente tem um privilégio de conviver com os filhos. Esses leprosos não podiam fazer isso. E diz a Bíblia, queridos, que esses 10 leprosos que ficaram de longe, eles estavam gritando: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles gritavam, eles clamavam. A alma daqueles leprosos estava angustiada. Aqueles homens estavam numa tristeza tão profunda, que eles olham para Jesus, e eles veem em Cristo uma esperança, e eles do outro lado da rua, eles gritavam e gritavam o nome de Jesus. E é tão interessante porque os leprosos ficavam do outro lado da rua gritando: leproso. Eles tinham que gritar: leprosos, leprosos, para que ninguém pudesse chegar perto deles. Ou seja, eles mesmos denunciavam a própria tristeza e imundícia de seus próprios corpos. Eles mesmos tinham que gritar a pobreza da sua própria existência. Mas ao invés de gritar leprosos, eles diziam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Esta é a palavra que agora queimava no coração desses homens. Eles olhavam para Jesus e viam nele a única esperança. Meus queridos, eu quero dizer para você que você precisa buscar compreender a soberania de Deus na sua vida. Você quer aprender a viver alegre, contente, satisfeito, pleno, feliz.
Você precisa buscar compreender a soberania de Deus na sua vida. Você precisa crer que é um Deus soberano na nossa história, um Deus que te conhece, um Deus que tem um plano na sua vida, um Deus que te ama e que Ele pode entrar a qualquer momento nesta aldeia, na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus projetos de vida e transformar todas as coisas. Você precisa crer, querido, que você existe hoje como sendo uma nova criatura para viver debaixo da soberania de Deus, porque Deus é soberano. Ele conhece o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele conhecia o coração desses leprosos. Você precisa viver debaixo da soberania de Deus todos os dias. Pastor, mas minha vida está assim, meu casamento está desse jeito, eu não suporto mais, eu não aguento mais, acho que não tem esperança mais para a minha vida familiar, não há mais esperança mais para a minha vida financeira, não tem mais nada o que fazer. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Deus sabia e Ele conhecia a vida desses leprosos. Eles jamais sabiam que Jesus estava passando por ali, mas eles viram Jesus passar. Talvez você, querido, está aqui nessa noite, talvez você diz assim, não tem mais esperança, não tem mais lugar para mim nesse lugar. Não tem lugar mais para mim nesta cidade, nesta igreja, nesta família. Não há mais lugar para mim nesse contexto de vida, de história. Estou cansado. Quantas pessoas mandam mensagens para nós, dizendo, pastor, ore por mim, porque eu não suporto mais. Pastor, eu estou cansado desta vida. Quantas pessoas mandam mensagens e nos procuram para orar, porque dizem, pastor, não há mais esperança, não há mais jeito, eu estou exausto, eu estou aflito, não suporto mais. Irmãos, as pessoas estão como leprosas. Talvez tem gente na sua casa que está como um leproso, sabe assim, sem esperança, sem alegria, sem expectativa, sem festa. Às vezes há pessoas dentro da sua casa e talvez tem gente que está sorrindo perto de você, mas a alma está destruída. Talvez tem gente que passa do teu lado fazendo festa, você nem sabe, mas o coração está em pedaços. Eu quero dizer para você que Jesus é a esperança para a tua vida. Viva debaixo da soberania de Deus. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua família. Chega de ingratidão, chega de insatisfação, chega de reclamação, amém, irmãos? A murmuração não pode existir em nosso coração. Vamos mudar? Vamos mudar? Vamos mudar? A murmuração não pode mais existir na nossa vida. Vamos mudar em nome de Jesus. Não estou querendo dizer que você não vai sentir a dor, mas o que eu quero dizer é que você vai superar a dor, que você vai lutar e viver apesar da dor. Viva debaixo da soberania de Deus, queridos. Jesus tinha um plano para a vida desses homens. Compreenda que há um Deus soberano sobre todas as coisas. A gratidão a Deus e o reconhecimento da sua soberania é uma decisão que pode transformar a sua vida. Aprenda a viver debaixo da soberania de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Romanos capítulo 8, o que diz lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mais forte, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viva debaixo da soberania de um Deus glorioso, grandioso, poderoso, Senhor da história. Minha saúde não está bem, Deus sabe, Ele tem o melhor para você. A minha vida financeira não está bem, Deus sabe. Busque melhorar, ande debaixo da soberania de Deus, aprenda a ser sábio, anda com Jesus e se alegre no Senhor. A segunda coisa que você precisa aprender comigo nessa noite é que murmurar ou reclamar por suas fragilidades, por suas limitações ou circunstâncias, nunca te levarão a crescer ou mudar. Nunca. Tudo isso só te afastará de Deus e das pessoas. Mas você pode nessa noite voltar-se para Deus e aos pés do Senhor Jesus. Você pode clamar o nome dEle.
Você pode. A murmuração, descontentamento, a tristeza, a ingratidão, frustração, a amargura de alma, nada disso vai mudar a sua vida. Nada disso. E tem gente que gosta de ser assim, porque tem gente que se sente aceito desse jeito. Tem gente que se sente melhor murmurando e reclamando. Não, isso é vício. Isso é vício. Vício de uma postura. Vício por não querer mudar. E você sabe que reclamar nada vai mudar. Mas eu quero dizer para você, querido, que você pode experimentar coisas grandiosas aos pés de Jesus Cristo. Sabe o que está acontecendo aqui no texto? Eles chamaram Jesus, compadece de nós, e ao vê-los, disse Jesus, vai mostrar aos sacerdotes. Porque essa era a postura, essa era a ação deste povo. Os leprosos, eles tinham que mostrar aos sacerdotes, eles tinham que se mostrar a eles, para dizer, vejam, estamos curados, podemos voltar ao convívio das pessoas, podemos voltar para a nossa família. E eles indo, diz a Bíblia, que indo eles foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16 diz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Não foram os 10 que voltaram, apenas um. E este era estrangeiro. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você que a circunstância da sua vida nem sempre vai mudar. Às vezes você vai ter que aprender a conviver com as lutas da sua vida, com as dificuldades da sua vida, com as provações da sua história. Mas é necessário a gente voltar os pés, o coração aos pés de Jesus. É necessário voltar um coração aos pés de Deus. Voltar a nossa alma ao Senhor, clamar o nome do Senhor, ir aos pés de Cristo, porque lá nós encontramos esperança, lá nós encontramos alegria. É lá em Jesus que a gente encontra a nossa verdadeira fé. É lá em Jesus que somos restaurados, renovados. É em Jesus que perseveramos como crentes verdadeiros, que todos os dias olhamos para a nossa história e vivemos com perseverança, porque os justos vivem pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Você pode nessa noite, como uma família, compreender que a sua realidade, a sua luta nem sempre vai melhorar, mas você pode melhorar. Nem sempre as circunstâncias mudarão, mas talvez o seu coração nesta noite pode mudar. As lutas que talvez você esteja enfrentando, nem sempre elas vão ser contornadas em coisas grandes e maravilhosas, em milagres. Mas o seu coração, nessa noite, pode ter uma nova disposição. Porque o que muda a nossa vida é o que você decide e faz. O que vai mudar o seu coração é a sua decisão nessa noite, aos pés da cruz de Cristo. Você está lá? Você está lá aos pés da cruz de Cristo? Você está lá aos pés de Jesus? Você está lá, querido, com o seu coração derramado aos pés de Jesus? Pastor, eu não aguento mais o meu trabalho, mas o seu coração está aos pés da cruz de Cristo. Pastor, eu não aguento mais a minha vida financeira, eu não aguento mais a minha família, eu não suporto mais o meu casamento, eu não aguento mais essa realidade da minha vida, mas o seu coração está aos pés da cruz de Cristo. Você tem buscado a Jesus e você tem entendido os planos de Deus para a sua vida. Você pode fazer isso nessa noite. Você pode clamar e buscar a face do Senhor e desejar viver ardentemente a presença dEle. Então, querido, expresse a sua fé e reconheça a sua necessidade de Deus. Uma família que entende o privilégio de derramar-se e reconstruir o que está perdido. Por fim, você e eu precisamos buscar pela atitude da gratidão e da satisfação plena no Senhor. A gente pode melhorar. Você pode melhorar? Sim ou não? Sim. Você pode melhorar? Você pode melhorar? Sim. Eu posso melhorar. Você pode melhorar? Então melhore. Melhore sua vida, melhore sua família, melhore seu casamento, queridos. Ah, os meus filhos são assim, seja uma bênção na vida deles. Ah, meu casamento está desse jeito, seja uma bênção no seu casamento. Não, pastor, mas ela tem que melhorar. Quem tem que melhorar é você. Ah, mas ele faz isso, mas é você que tem que parar de reclamar e falar demais.
Você pode melhorar, não pode? Amém? Ah, mas a minha vida financeira está desse jeito. Você pode ser mais sábio, não pode? Você pode ter mais sabedoria nos gastos, não pode? Pode ou não pode? Então, às vezes, as circunstâncias da nossa vida acontecem porque eu e você causamos situações tão tristes e deprimentes. É às vezes olhar para dentro e dizer: Deus, qual é a área da minha vida que eu preciso mudar e melhorar hoje? Eu quero ser melhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, filho melhor, um amigo melhor, um crente melhor, um servo melhor, amém? Sem reclamar, sem murmurar, sem queixar, porque talvez você, murmurador e descontente, vai morrer lá no deserto. Eu não quero morrer no deserto. Você quer? Eu não quero lá. Aquele não é o lugar para mim. Eu quero estar no deserto, mas com Deus lá no deserto. Mas eu quero passar pelo deserto. Eu não quero ficar no deserto. Eu quero passar por ele. Porque eu sei que existe um Deus que cuida de cada um de nós no deserto. E ele nos ajuda a sair de lá. Não morra no deserto. Não olhe para a sua vida pregressa. Não olhe para a sua vida do passado e diga: ah, mas aquela vida era tão boa. Mas aquela vida ninguém me chateava. Ah, naquela vida ninguém pegava no meu pé. Ah, naquela vida... É claro, naquela vida ninguém vai te encher mesmo, não. O diabo nem se preocupava com você. Mas agora setas dele estão sobre a sua vida e sobre a minha vida todos os dias. Sabe para quê? Para te perturbar. Para te tirar do caminho de Cristo Jesus. Para perturbar a minha mente, a sua mente. Para nos tirar da verdade, da santidade, da justiça. Para nos tirar da centralidade do Evangelho. É por isso que ele vai te perturbar. É por isso que ele vai lançar sua seta sobre seus filhos. Para de murmurar em nome de Jesus. Para de queixar, para de reclamar. E agradeça, meu querido. Seja leve, seja uma bênção, seja feliz. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus com mais alegria. Seja um servo de Deus que alcance pessoas, que leve o Evangelho e que o mundo diga: eu quero ficar perto dessa pessoa aí, olha. Eu quero andar com você, sabe por quê? Porque você é diferente. Eu quero andar do teu lado, que você sorri, você abraça, você está junto da gente. Você ama uma coisa diferente, você tem uma coisa diferente, e eu quero andar com você. Agora o mundo não vai andar ao lado do murmurador, não. O mundo e nem ninguém quer conviver ao lado de pessoas que são murmuradoras e descontentes. Nem Moisés queria. E Deus por fim os deixou no deserto, com a carne na garganta. Deus detesta o ingrato. Deus não ama a murmuração. Mas Deus se agrada daqueles que tomam uma decisão e uma ação de serem satisfeitos e gratos. Só 9? Cadê os? Só um? Cadê os outros? Não eram 10? Só um. E esse estrangeiro ainda? Porque Deus tinha um plano na vida desse estrangeiro. Deus tem um plano na sua vida que está aqui nessa noite, querido. Agradeça, vai para a cruz, vai para os pés de Jesus. Agradeça, agradeça, agradeça. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E diz a Bíblia lá no final: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Você pode dar glória a Deus, sabia disso, irmão? Amém? Tem crente às vezes que tem medo de dar glória a Deus. Mas a Bíblia, Jesus está ensinando aqui, olha. Jesus está ensinando para a gente que somente esse veio dar glória a Deus. Olha aí, que bênção. Você pode dar glória a Deus lá na sua casa, agradecendo a Deus. Fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode amanhecer amanhã agradecendo a Deus. Você pode aqui nesta igreja louvar e agradecer o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Exaltar o nome do Senhor. Você pode, querido, ir muito mais além das circunstâncias da sua vida. Eu te convido para que você saia do campo da murmuração. Se porventura você está vivendo lá, se porventura você está dando vazão para a sua alma, para viver na murmuração, eu gostaria de convidar você nessa noite: deixa isso aos pés da cruz de Cristo e diga: eu não quero mais isso para a minha vida. A alegria, a gratidão faz gerar ações de verdade e de justiça. Deus se alegra com aqueles que são satisfeitos. Deus se agrada daqueles que são gratos. Agradeça. Gratidão
é muito mais além do que proferir palavras educadas. Gratidão é uma ação. Agradeça a Deus, querido. Não é dizer assim, ó, obrigado, Senhor. Não, querido, é obrigado, Senhor, mas eu vou servir ao Senhor não com tristeza. Não com tristeza. Eu vou servir ao Senhor com alegria, com a minha igreja, com o povo de Deus, com a liderança que o Senhor me deu, com a igreja abençoada que Ele me colocou. Eu vou servir a Deus com alegria, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele está fraco. Vamos melhor? Tudo posso naquele. Você está na fartura, você está na pobreza, mas eu aprendi a conviver em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Saia da murmuração, saia da ingratidão e busque pela atitude de viver uma vida mais feliz, mais grato, mais alegre, mais contente, mais satisfeito, mais pleno em Jesus. E diz a Bíblia, Ele disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vai porque tem coisas maravilhosas para a sua vida. Meu querido irmão, em nome de Jesus, para você refletir e praticar. Eu sou um hebreu resmungão? Ou sou um leproso agradecido? Quem nós somos? Nós somos hebreus, murmuradores e descontentes? Ou somos leprosos agradecidos? Obrigado, Jesus. Hoje eu sou um ex-leproso, porque tudo se fez novo na minha vida. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em quais áreas e circunstâncias eu preciso melhorar? Quais são as áreas da minha vida? Quais são as áreas da sua vida que hoje você pode melhorar e dizer, Deus, eu preciso melhorar isso aqui na minha vida? Vamos melhorar hoje, agora. Jesus pode fazer de mim e de você um ser transformado, satisfeito, grato, alegre, feliz, pleno, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Comece agora mesmo, comece hoje, que Deus venha mudar e transformar o seu e o meu coração, e que nessa semana coloquemos em prática viver uma vida mais feliz. Deus pode fazer isso na sua vida. Pastor, eu quero encontrar alegria nessa vida. Você vai encontrar. Coloca-se diante de Deus. O Ministério de Louvor está aí, vem aqui à frente. Você vai encontrar alegria. Pastor, está tão difícil. Você vai encontrar alegria. Pastor, meu casamento está em crise. Você vai encontrar esperança. Você vai encontrar alegria em Jesus. Pastor, está muito complicado. Jesus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vai. Tome uma atitude de fé. Não fique olhando para o passado, não olhe para aquilo que passou, olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para a graça, olhe para Cristo, olhe para a salvação, olhe para tudo aquilo que Ele fez e ainda fará por nós. Deus tem coisas lindas preparadas para a nossa vida. Deus tem coisas lindas preparadas para a minha vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus, e é aí que eu quero estar, é ali que eu quero viver, é lá nesse ambiente que eu quero viver. Eu não quero viver no ambiente da murmuração, e eu vou lutar contra isso todo dia, em nome de Jesus. E eu te convido para que você também lute comigo, para que a gente saia desse ambiente do descontentamento, porque Deus não se agrada disso. Vamos sair de lá, vamos para o ambiente da alegria, amém? As coisas estão difíceis lá dentro? Eu acredito que sim. Provações, tentações, é uma enfermidade, é uma dificuldade, é uma crise, é uma luta, querido. Descansa em Deus, entrega para o Senhor, confia nele, o mais Ele fará, mas alegre teu coração, dê um sorriso, celebre a vida, ame mais.